Olá, sabe aquela vozinha que toda vez que você vai fazer uma coisa nova diz pra você: cuidado, isso não vai dar certo. Olha, você precisa aprender um pouco mais, ainda não está bom. E que vai minando a sua vontade de fazer aquilo e que vai deixando você desencorajado. E que muitas vezes também olha para os outros e fala: cuidado, aquilo ali não vai dar certo. Começa a julgar pessoas, a se julgar, a julgar circunstâncias, sem um crivo maior. Você sabe o que é isso? Sabe que vozinha é essa? No livro Inteligência Positiva, o autor traz essa vozinha com o nome de sabotador. Segundo o livro, nós temos 9 sabotadores. Dentre eles, um principal, que é o crítico. É essa vozinha que muitas vezes, quando você tenta se propor a falar em público, diz que você vai esquecer tudo, vai dar branco, você vai travar e você sequer inicia. Eu lembro que quando eu pensava em fazer vídeos, nossa, eu travava, simplesmente as ideias iam embora. Era como se eu não soubesse nada, absolutamente nada. Um crítico que não falava, gente, não sussurrava, ele gritava pra mim de que não ia dar certo, não estava bom, nada prestava e simplesmente eu nem tentava. Um vídeo ele só é visto quando a gente disponibiliza, então que mal tem você gravar o seu vídeo e você mesmo olhar e ver se você quer ou não fazer. Mas nem isso eu conseguia para ver como é o poder desse crítico em nossas vidas. O quanto essa vozinha, ela nos impossibilita de agir. E aí, eu queria dizer para vocês quando é que ela é formada. Essa voz, ela é universal, esse inimigo interno, ele é universal, todas as pessoas têm, porém, o tamanho desse crítico, como ele age, vai variar de pessoas para pessoas e ele sempre se associa a um outro sabotador, que é isso que faz com que nós sejamos diferentes e os nossos bloqueios eles sejam diferentes. E o crítico, em específico, ele age através da crítica a mim mesmo, através da crítica a outras pessoas e crítica às circunstâncias. Muitas vezes nós começamos a nos relacionar com alguém e essa pessoa nos parece tão interessante porque nós começamos a olhar as qualidades da pessoa e o crítico ele fica um tanto que emudecido, porque nós estamos olhando e utilizando o conhecimento do nosso sábio, que é aquele que olha as possibilidades, é aquele que gosta do novo, é aquele que gosta de se divertir, que é criativo. E enquanto ele está agindo, o crítico ele precisa se calar. Então, quando a gente inicia o relacionamento, muitas vezes a gente está usando o sábio. Então, o sábio de um e o sábio do outro dialogam e com isso enfraquece os sabotadores. No momento que a pessoa começa a conhecer mais aquela outra, começa a estar mais íntimo, começa a deixar que o crítico ele comece a aparecer novamente. E aí é que está a questão. O sábio é colocado para um segundo plano e o crítico assume e começa a apontar aquilo que não é tão bom assim, que podia ser melhor, e começa a fortalecer os coadjuvantes, os outros sabotadores, que eu vou falar em outro vídeo sobre os outros sabotadores. E o que acontece com a gente? A gente acaba se limitando, a gente acaba limitando o outro, a gente acaba limitando a vida com o olhar desse crítico. Ele veio para a nossa vida para nos proteger na infância. Muitas pessoas, eu vou dar um exemplo de como ele nos protegia na infância. Muitas pessoas não
não eram amadas em suas casas, ouviam muitas palavras negativas, ouviam xingamentos. E essas pessoas, elas precisam criar um meio de sobrevivência. Então, vem o crítico e vem um outro sabotador, que nesse caso pode ser a vítima, ou o hiperracional, o hipervigilante, que é para proteger. Então, eu começo a pensar, não, os meus pais são perfeitos, são ótimos e eu tenho problema, por isso eles me tratam assim. Porque imagine como uma criança se sente se aqueles que deveriam cuidar dela, que deveriam amá-la, não fazem. Se ela acredita que ela é boa e que os pais são ruins, tudo acabado, porque quem vai tomar conta dela? Então, mais fácil ela pensar que ela merece aquele tratamento e que os pais são bons. Porém, quando a gente cresce, a gente não precisa mais desses sabotadores para sobreviver. A gente já pode dar conta de nós mesmos, nós já podemos tomar conta da nossa vida. Porém, os sabotadores, eles já fazem parte da nossa maneira de pensar. Eles já estão lá estabelecidos, instalados em nosso pensamento. E nós continuamos usando eles. E continuamos nos relacionando com as pessoas usando esse mesmo olhar. E aí, muitas vezes, cobramos os outros de uma forma, mas se eu não agir assim, eu vou ficar preguiçosa, eu não vou, se eu não me exigir dessa forma, eu não vou mostrar todo o meu potencial. Não, o sábio, ele desenvolvido, ele vai fazer a mesma coisa, que ele vai te possibilitar ter o mesmo resultado, porém por um caminho diferente. Então, o caminho da leveza, ele vem do sábio, de desenvolver esse sábio, que é uma outra área do nosso cérebro. Crítico, ele nos faz chegar a um resultado, porém a partir da ansiedade, a partir da cobrança, a partir do medo. Ele dá um gás a partir de outras energias, de outros sentimentos. Então, precisamos fazer o que com esse crítico? Para que nós possamos saber onde ele aparece. Toda vez que você tentar fazer alguma coisa e que você ouvir essa vozinha dizendo para você, você não vai conseguir. Você vai desmascarar o seu crítico. Não precisa ser em voz alta, você fala para você mesmo. O crítico está dizendo que eu não vou conseguir. Porque não é você. É o sabotador. Então, você começa a olhar isso e falar, ele diz que eu não consigo fazer, mas eu vou tentar. Aquilo ali não vai dar certo. O crítico está dizendo que não vai dar certo. Dá um nome para ele, o sabe tudo, o estraga prazeres, porque cada pessoa tem o seu. E que tal nomear para dizer, o sabe tudo tá dizendo aqui que eu não vou conseguir, tá dizendo que a minha voz não é boa, que o meu vídeo não fica bom. E você começar a olhar isso de uma forma de que ele passe de ser um convidado especial na sua vida para que ele seja um intruso, alguém que está dando uma opinião sem que você tenha pedido. E quando você começa a perceber o quanto ele age na sua vida durante o seu dia, você vê o tamanho desse crítico, o tamanho do estrago que ele faz. Então vamos desmascarar o crítico. Nos próximos vídeos eu vou falar mais um pouco sobre os outros sabotadores, mas eu queria te convidar a olhar todas as vezes que ele age e começar a desmascarar. Você e você, em sua conversa interna, olha, ele está agindo aqui. E começar a perceber se agir de acordo com o que ele está falando vai contribuir para a sua vida ou vai te fazer ficar parado onde você está. Se ele te faz ficar parado, te convido a silenciar e começar a tomar atitudes que contrariam a orientação do seu crítico, ok? Se você gostou do vídeo, compartilha. Nos vemos em breve no próximo vídeo.